Tomás, você sabia que mais da metade dos brasileiros está acima do peso? Pois é, e a obesidade está presente em quase 20% da população. Mas nem sempre uma dieta ou exercícios físicos podem resolver o problema. Conheça agora a cirurgia bariátrica, uma alternativa para quem quer um corpo diferente. Hoje é quinta-feira, 16 de novembro. Começa agora mais uma edição do Espaço PUC. Olá, o número de cirurgias de redução do estômago cresceu 7,5% no ano passado. Pois é, Tomás, esse tipo de procedimento é uma resposta rápida à obesidade. Em pouco tempo, o paciente consegue perder uma quantidade considerável de peso. Mas o acompanhamento multidisciplinar é essencial. Nutricionistas, educadores físicos e psicólogos precisam estar presentes nas etapas pós-cirurgia. Tratar a obesidade não é apenas perder peso, o problema é mais complexo. A obesidade cresce no Brasil a cada ano. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a prevalência da doença no país passou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. Em alguns casos, nem sempre uma dieta pode resolver a situação. A cirurgia de redução de estômago, portanto, surge como uma boa alternativa para o problema. A cirurgia bariátrica ela tem uma nomenclatura mais moderna que é a cirurgia metabólica. Ainda se usa o bariátrico porque é comumente mais conhecido como bariátrica, mas hoje o mais correto seria chamar de cirurgia metabólica. É uma cirurgia que ela visa o controle de comorbidades, não só do peso, mas de outras comorbidades também que o paciente vai ter, junto com a obesidade, que a obesidade sempre acaba atrelando outros problemas para a saúde do paciente. A cirurgia bariátrica conta com diversas técnicas. Olhando para esses procedimentos, pode até parecer meio difícil de entender, né? Mas quer ver só um exemplo prático? O balão intragástrico funciona da seguinte maneira. É feito todo o procedimento por endoscopia, não tem nenhum tipo de corte, o paciente faz uma sedação igual a sedação da endoscopia mesmo, introduz o balão guiado pelo aparelho de endoscopia, lá dentro do estômago eu vou insuflar ele com soro fisiológico, na verdade igual está esse aqui, com azul de metileno também, e ele faz esse mecanismo de válvula, que retém o alimento aqui em cima, estendendo as fibras e dando saciedade para o cérebro como se estivesse lotado de alimento. A Maura realizou a cirurgia há 10 anos, emagreceu 37 quilos e não se arrepende da escolha. Os motivos foram dois. Primeiro, eu sou de uma família de hipertensos, já estava hipertensa e com muito medo das consequências. E depois, por vaidade mesmo. Eu tenho que confessar, eu sou uma pessoa extremamente vaidosa e estava gorducha demais. Então, o que acontecia? Eu ia comprar um vestido, eu gostava do vestido, não servia, era aquela roupa de dona, sabe, que eu não queria de jeito nenhum. A Giovana também teve o seu estômago reduzido. A jovem estudante perdeu 30 quilos desde então. Foi dia 5 de janeiro, estou completando 10 meses. E eu fiz por já ter feito muitas tentativas de emagrecimento e não ter sucesso. Aí eu optei pela bariátrica. A cirurgia não só força o paciente a comer menos, mas também faz com que maus hábitos alimentares sejam corrigidos. É importantíssimo ver que não basta tratar peso. E os procedimentos eles são todos visando o tratamento do peso. Mas tratar a obesidade não é só emagrecer. Tratar a obesidade está muito mais relacionado a tratar a síndrome que envolveu aquele ganho de peso. Então tem que fazer um bom tratamento multidisciplinar. Se não tiver um processo de educação alimentar, e eu falo muito para meus pacientes que educação alimentar não é pegar a receitinha da nutricionista e seguir. É realmente compreender o que é alimentação. Entender o que ele precisa de alimento, aonde que ele vai encontrar esses alimentos e ele saber realmente fazer esse balanceamento. Não adianta dar o peixe, né? Você tem que dar a vara e ensinar a pescar. Corpo novo, mente nova. Os resultados da cirurgia bariátrica transformam a vida do paciente de forma profunda. Em questão de autoestima, nunca me incomodou tanto. Me incomodava a frustração de tentar e não conseguir, né? Mas, lógico que melhora, né? Eu só lamento não ter feito antes. Devia ter feito mais nova, mas eu estou ultra satisfeita. Me sinto muito mais à vontade, mais feliz, né, de
estar fazendo as coisas que eu gosto sem ficar preocupado. Vou à praia, boto baiô, acho ótimo, né? Primeiro porque eu fiz todas as plásticas corretivas, que é a plástica de abdominoplastia, fiz a plástica de mama, porque a gente ficou horrorosa com aquele negócio todo caído, assim. E depois da plástica, então, meu filho, agora eu estou pensando em outra plástica. Vou fazer uma plástica no rosto, vou melhorar a fachada. A gente trata por fora e por dentro. Você trata por fora, emagrece o paciente, mas você trata a alma dele também. O bem-estar que ele sente com aquele emagrecimento faz com que ele volte a viver de uma forma muito mais saudável, com a satisfação de viver muito maior. E o Dr. Leonardo Salles dá uma dica para quem quer comer de tudo um pouco. Viver em restrição completa, ninguém consegue fazer isso a vida toda. Tem que apenas aprender a chegar nesse equilíbrio. Aí eu gosto de tomar um sorvete, vai tomar uma cervejinha. Você pode fazer de tudo na vida, mas desde que aprenda a fazer com equilíbrio. E para continuar o bate-papo aqui no estúdio, convidamos o cirurgião bariátrico Rodrigo Fabiano Guedes. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Também recebemos no estúdio o estudante de Publicidade e Propaganda, o Igor Campos. Ele já foi submetido a esse tipo de procedimento e vai nos contar um pouquinho dessa experiência. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa. Obrigado. E Igor, a gente viu, né, que a professora Maura, que estava na reportagem, ela teve duas motivações, né, a parte da estética e a complicação, né, da hipertensão. No seu caso, o que te motivou, né, a realizar a cirurgia bariátrica? Bom, o principal motivo foi que eu sempre fui hipertenso, eu falo sempre desde os 12 anos, tomando remédios, e eu cheguei a um ponto que, assim, minha hipertensão estava bem elevada e um método mais indicado por diversos especialistas foi a cirurgia. Doutor Rodrigo, e em quais tipos de caso que é recomendado a cirurgia bariátrica? Bom, atualmente os critérios de indicação para a cirurgia bariátrica vão ser, primeiro, falha terapêutica. A gente nunca vai operar um paciente que está acima do peso e que acordou falando, hoje eu quero emagrecer. O paciente já tem que ter tido tentativas de perda de peso antes, com acompanhamento profissional, endocrinologista, nutricionista, e tendo feito um tratamento por pelo menos 2 anos, certo? Mostrando que não consegue manter um bom resultado e tendo recidiva da obesidade, esse paciente vai ser candidato à cirurgia. Tá? Tem um critério que é o índice de massa corporal. Tá? O paciente que tem um IMC acima de 40, certo? E a gente calcula o IMC dividindo o peso pelo quadrado da altura, ele é o obeso mórbido. Esse paciente ele tem indicação de cirurgia independente de ter qualquer outro problema de saúde associado. Tá? O paciente, quando tem um índice de massa corporal acima de 35 e até 40, é o obeso de 2º grau. Esse paciente ele tem indicação quando ele tem problemas de saúde relacionados ao excesso de peso. E aí vem diabetes mellitus tipo 2, hipertensão, colesterol elevado, apneia do sono, problemas articulares, gordura no fígado, que é esteatose hepática, refluxo gastroesofágico, infertilidade masculina e feminina entra nos critérios, síndrome de ovário policístico. Então tem uma gama, certo? Uma lista de comorbidades que estão relacionados a isso. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina aprovou a indicação da cirurgia bariátrica como técnica metabólica, como cirurgia metabólica, para um novo grupo de pacientes, que seria aqueles com o IMC entre 30 e 35 e com diabetes de difícil controle, diabetes tipo 2, que não está respondendo ao tratamento com insulina e hipoglicemiantes orais. E bom, eu conheço o Igor, né, estudante aqui do prédio de comunicação, eu vi como ele era antes e hoje você está assim, né, Igor? Você tem noção de quantos quilos você emagreceu desde então? A cirurgia foi realizada há cerca de 1 ano atrás, 11, para ser mais exato, 11 anos e 11 meses, 2 semanas, e foram cerca de 68 quilos. 68 quilos. Nossa, é muita coisa, né, doutor? É uma resposta muito rápida, né? É bem rápida e o paciente ele percebe essa mudança gradualmente. Muitas vezes, o Igor provavelmente hoje, a gente estava falando antes, provavelmente ele não se reconhece, certo, como o Igor de 1 ano atrás. Muda muito, né, doutor? Existe algum tipo de contraindicação para a cirurgia bariátrica? Tem
Tem, seriam aqueles pacientes que, a princípio, nunca tentaram nada, quando não tem um índice de massa corporal indicado. Tem pacientes que têm problemas psicológicos, certo, que haveriam uma certa contraindicação. Depressão grave, com risco de autoextermínio, certo, seria uma contraindicação à cirurgia bariátrica. Daí talvez a importância de se ter acompanhamento psicológico, também para avaliar tudo isso, né? O psicólogo é fundamental na equipe multidisciplinar. Tá? Alguns vícios em drogas, alcoolismo, tudo isso aí seria realmente contraindicações à cirurgia no primeiro momento. Igor, você teve esse laudo psicológico antes de fazer a cirurgia? Como Claro. que foi? Eu tive que, algum tempo antes da cirurgia, passar por psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, cardiologista que já me acompanhava há algum tempo, toda uma equipe antes, durante e depois, continuando, porque né, não acaba na cirurgia, depois o pós também é bem importante, acompanhamento. E antes de fazer a cirurgia, você tentou outros procedimentos? Então, eu sempre tentei emagrecer fazendo dieta, com atividade física, eu sempre gostei de atividade física. Só que chegou a um ponto que eu não estava conseguindo mais fazer atividade física. Eu andava um quarteirão da minha rua, eu já ficava ofegante, já ficava cansado, meu joelho doía. E, estava bem complicado mesmo. Tava complicado, até desmotivado, né? É. Então, doutor, a gente pode falar então que a cirurgia bariátrica é como se fosse o último caso, né? O paciente ainda tem que tentar uma dieta, tentar fazer exercícios físicos e caso não funcione, né, partir para o procedimento. Exatamente. A cirurgia bariátrica nunca é a primeira opção, certo? Ela é sempre fim de linha. A última opção a se tentar em termos de perda de pesos. Pessoal, o papo está interessante, mas vamos falar mais sobre cirurgia bariátrica no próximo bloco. E no próximo bloco, claro, como o Júlio já disse, nós vamos continuar nossa conversa sobre obesidade e cirurgia bariátrica. Fica aí que a gente já volta. O Espaço PUC está de volta e antes de continuar a nossa conversa com os convidados de hoje, vamos dar uma olhadinha em uma outra técnica que costuma ser utilizada nas cirurgias bariátricas. Pois é, Tomás, essa técnica se chama sleeve e inclusive foi utilizada no caso do Igor. O sleeve é uma cirurgia videolaparoscópica. É feito só pequenas incisões no estômago, no abdômen do paciente, onde a gente entra com a câmera, com as pinças e o procedimento é todo feito sem fazer aquela incisão grande igual fazíamos antigamente, né? E essa aqui é uma anatomia normal do estômago. Quando o alimento chega, ele tem todo esse espaço aqui do estômago, né, para ocupar até descer para o intestino, e só depois que o estômago está todo preenchido, né, que vai ter aquela distensão das fibras que manda aquela mensagem para o cérebro, avisando que o estômago está cheio e que é necessário parar de comer. Nesse tipo de cirurgia é feito um corte no estômago de fora a fora, essa parte do estômago é toda removida, né, vai ser encaminhado para o patologista, que vai analisar e vai descartar essa peça e fica só esse pedacinho do estômago lá dentro do paciente. Nesse estômago é muito pequeno o volume de alimento aqui, então o alimento vem e rapidamente chega e já distende as fibras de saciedade, mandando mensagem para o cérebro falando que está cheio, que já está na hora de parar de comer. Interessante, né, Tomás? Pois é. Diferente do balão que a gente mostrou na reportagem, é outra técnica diferente. Outra técnica. A medicina sempre evoluindo, né? E doutor, a Maura, que estava na reportagem, falou que fez a cirurgia há 10 anos, né? Então, naquela época, os procedimentos cirúrgicos eram mais complicados, as cisões eram maiores. Provavelmente há 10 anos a técnica laparoscópica não estava tão sedimentada. Estava no início, certo, da cirurgia bariátrica por videolaparoscopia. Tá? Eram técnicas realizadas a céu aberto, barriga aberta, muito mais manipulação, certo? Alguns colegas ainda colocavam anel, certo, de contenção no estômago, hoje em dia é uma coisa que já está em desuso, tá? Mas não quer dizer que os pacientes que fizeram há 10 anos, certo, não tenham uma qualidade de vida tão boa quanto é feita hoje, certo? Mas realmente eram técnicas realizadas de uma forma um pouco mais agressiva do que atualmente. Tá? Antes o paciente ficava muito mais tempo internado no hospital, certo? A via aberta predispunha a uma incidência maior de algumas complicações, certo? Do que a via laparoscópica. Hoje em dia o paciente opera de manhã, de tarde,
está já andando no quarto, às vezes até ingerindo algum líquido, no dia seguinte, muitas vezes, já tem condição de ir para casa. Com uma semana já está voltando para o trabalho. O risco também é menor, né, doutor? Bem menor. E no seu caso, Igor, como que foi? Foi questão de dia, você já foi liberado? Foi dessa forma mesmo. Dessa forma, né? Minha cirurgia foi à tarde, aí à noite eu estava no quarto bem, podendo andar no quarto mesmo. Aí no final do dia seguinte eu já fui liberado para voltar para casa. Ah, bacana. E a primeira semana é um pouco chatinha, porque é mais líquida mesmo, apenas alimentos líquidos. E é uma grande mudança mesmo, né? Porque um dia antes da cirurgia eu estava comendo muito, relativamente. E um dia depois eu já estava apenas me alimentando de líquidos. Geralmente algumas pessoas têm problemas psicológicos depois, né? Um estado depressivo. O doutor pode comentar um pouquinho para a gente sobre se é comum, né, de acontecer isso. E se você, Igor, teve isso após a sua cirurgia, né, Júlio? É o principal efeito negativo, a depressão? Na verdade, o que acontece é que muitos pacientes, eles têm na comida uma válvula de escape para as tensões do dia a dia. Eu falo para todo mundo o seguinte, a cirurgia, ela vai mexer no estômago, vai ter uma restrição, certo? Em termos de alimentação. Obviamente tem alguns mecanismos hormonais, endócrinos, certo? Para estimular a saciedade, mas a cirurgia não vai mexer no seu cotidiano. Não vai mexer com briga de casal, não vai mexer com problema familiar, não vai mexer com o patrão que está pegando no pé, com briga de condomínio, certo? Então, todas essas coisas que vão gerar ansiedade no dia a dia e que ele tinha na comida, muitas vezes a válvula de escape dele, a cirurgia não vai mexer nisso. E aí, por isso que vem a importância do profissional de saúde mental. Não é simplesmente para ele dar um laudo falando assim, doutor Rodrigo, o seu paciente não está doido. A função do profissional de saúde mental é exatamente preparar o paciente de modo que ele consiga desenvolver mecanismos, válvulas de escape para a tensão do dia a dia que não seja comida. Tá? Então, esse paciente, muitas vezes, quando ele não está quando não está bem preparado, certo? No futuro, ele pode ter algum quadro depressivo, ansiedade. Desandar, né? Exatamente. Igor, você falou que emagreceu 60 e quantos quilos? 68 quilos. Então a gente pegou algumas fotos, né, Tomás, do antes e depois do Olha, só do que Igor. o Igor emagreceu o peso que eu tenho hoje, pra você entender, né? Temos as fotos do Igor, né, que a gente vai mostrar aqui antes e Vou depois. passar aqui agora. Cadê? Isso aí, você está vendo aí na tela as fotos dele. Igor, como que você se sente vendo hoje essas fotos? É bem satisfatório, né? Antigamente, antes da cirurgia, eu tinha que comprar roupa em loja especializada. Como a Giovana falou, as roupas... a Giovana e a Maura falaram, nem sempre ficavam bem. Agora é bem prazeroso mesmo, poder ir no shopping, poder comprar a roupa que eu quero, sem precisar me limitar a lojas especializadas. Se sentir mais leve, né? Bem mais leve, a autoestima melhorou 200%. Tem gente que não te reconhece atualmente? Muita gente não me reconhece, muita gente me vê na rua, aí fica olhando assim um pouco e depois reconhece. De primeira, muita gente tem um estranhamento, assim, percebe que conhece, mas não lembra quem é de fato. Doutor Rodrigo, existe risco de a pessoa voltar a adquirir o peso novamente que ela tinha antes? Tem, infelizmente tem. Em média, 15%, 20%, dependendo do estudo que foi analisado, pode ter reganho de peso a longo prazo. E esse reganho de peso ele acaba sendo multifatorial. Obviamente tem questões inerentes à técnica cirúrgica que foi utilizada, às vezes a técnica que não foi bem empregada para aquele perfil de paciente, e existem fatores inerentes ao próprio paciente. Tá? Com relação à técnica, a gente pode falar, por exemplo, paciente que seja beliscador, comedor de doce, que tenha hábito de tomar líquidos calóricos com muita frequência, não seria um bom candidato talvez a uma técnica restritiva, o sleeve, por exemplo, ou uma banda gástrica, apesar de que a banda gástrica hoje em dia quase não se usa mais. Porque o líquido passa com muita facilidade e o intestino está todo íntegro para poder absorver, certo? Aí seria mais indicado uma técnica como um bypass gástrico, que já tem um grau de desabsorção. Fatores inerentes ainda à cirurgia, existem complicações tardias, que é o que a gente chama de fístula gastrogástrica, que é quando, no caso do bypass, o estômagozinho pequeno, ele reconecta por causa de processos inflamatórios ao estômago que está excluído.
Tá? Então não tira, né, a parte que é separada? No bypass não, no bypass nessa continua técnica, lá né? dentro. Então o alimento ele vem para o estômago pequeno, mas também vai para o estômago excluso. Então acaba tendo duas vias de absorção. Tá? São causas raras de reganho de peso, mas precisam ser avaliadas no caso de um paciente que tem reganho. Fatores inerentes ao paciente. Paciente que está burlando a própria técnica. Paciente que é comedor de doce, que é beliscador, certo? Que é bebedor de cerveja. Analogia que eu falo para os pacientes, certo? Se você pode tomar sua cervejinha, pode, tranquilamente. Você não pode tomar todas. Se você toma uma latinha, você comeu um pãozinho francês. Se tomar um latão, comeu uma baguete. Tá? E a cerveja desce muito fácil. E aí a gente tem que ver exatamente a questão do perfil emocional do paciente. Será que o paciente não está descontando as frustrações dele, certo? Na comida, no doce, na cerveja, no ato de beliscar? Não está fazendo com que a comida volte a ser a válvula de escape dele? E por isso vem a importância do profissional de saúde mental, do psicólogo. Beleza. E Igor, já se passaram 11 meses, né? Tá tranquilo de manter o peso? Você está tendo um acompanhamento especial de profissionais? Como que está sendo nessa trajetória? Bom, desde a cirurgia tenho mantido acompanhamento com os profissionais citados e é prazeroso praticar esporte, conseguir fazer, como eu comentei, não conseguia. Ontem, por exemplo, eu fui lá na Mangabeiros, corri 5 km e me senti bem, assim, com praticar esporte. Coisa que eu não conseguia fazer, mesmo querendo. É uma mudança muito boa. E como que é a sua alimentação diária? Você deixou de comer alguma coisa que você deixava de comer antigamente? Assim, eu tive que mudar radicalmente, né? Óbvio que eu me submeti a isso e concordei com tudo. E foi uma mudança, um estilo de vida mesmo que mudou. Eu gostava muito, por exemplo, de hambúrguer e churrasco. São coisas que eu não consigo comer tanto hoje. A carne é difícil, né, doutor? Enfim, meu intestino não consegue digerir também, né? A carne vermelha precisa de muita mastigação, tem que ter paciência para sentar na mesa. E são coisas que eu tive que deixar de lado um pouco assim, mas foi uma mudança que vale a pena. Mas que vale a pena, né? Vale a pena, mas deixar de lado um pouco. Eu confesso que esse ato de deixar de beliscar, eu ia ter muita dificuldade com isso. Ah, com certeza. Nossa, ainda Doutor Rodrigo. ia ser difícil. Quais as dicas que o senhor dá para quem está assistindo a gente, que está acima do peso, em relação, né, a essa readequação ou até mesmo aos procedimentos cirúrgicos? Eu acho que quem está acima do peso e que queira perder peso, primeira coisa é não tentar fazer da própria cabeça dietas mirabolantes, certo? Porque isso aí, na maioria das vezes, é fadado ao insucesso. Tá? Pode até ter uma perda de peso inicial, mas depois a chance de reganho é muito grande. Procura um profissional, certo, da área. Procura, obviamente, igual eu falei no início do programa, o tratamento clínico, ele é o início. Ninguém é candidato à cirurgia se não tiver uma falha terapêutica. Então, começa com o endocrinologista, começa com o nutricionista, um nutrólogo, tá? E siga o que eles preconizarem, em termos de dieta, em termos de medicação, quando for indicado, tá? Em termos de atividade física. Tá? Atividade física, não faça da própria cabeça. Tá? Procure um preparador físico, certo? Um profissional da área, justamente para não correr o risco de começar a ter uma lesão articular e aí ficar semanas parado porque fez alguma coisa errada. Tomás, é com essas dicas de bem-estar, né, de saúde, que a gente encerra o programa de hoje. Pois é. Gostaria de agradecer a presença do Rodrigo, do Igor. Sejam sempre muito bem-vindos ao Espaço PUC. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Olha, não se esqueçam, amanhã é dia do Espaço CUT, você tem um encontro marcado com o Frederico Lomônico às 5 horas da tarde. E no domingo, né, Júlio, nós vamos nos encontrar de novo, porque é dia do Conexão Vestibular, a tarde toda. Eu, Júlio, toda a equipe da PUC TV vamos estar aqui com a programação especial para você que nos acompanha pela PUC TV e também pela TV Horizonte. Né? Cobertura especial, né, Tomás? Pois Estaremos lá juntos para fazer mais uma cobertura do vestibular da PUC Minas. É isso aí. Na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC. Não se esqueça. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de interagir com a gente. Na próxima quinta-feira estarei de volta com mais Repórter PUC. Até lá!